Boa noite, pessoal, graça e a paz. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Vamos ler o 16 e 17. Amém? Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós estamos aqui, nesse mês de outubro, estudando, sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E nesse mês nós lembramos da Reforma Protestante porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele estava ali na Alemanha e ele ficou incomodado com algumas práticas da igreja romana daquela época. Ele então coloca na igreja da Alemanha ali, na capela de Wittenberg, 95 teses. E essas 95 teses falavam ali contra algumas práticas, algumas crenças da igreja romana. Essas crenças, elas se colocavam ali em oposto às escrituras. Essas crenças da igreja romana, elas conflitavam com as escrituras. Então o apóstolo Paulo, Lutero, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, despertado pelo Espírito Santo de Deus, então ele coloca essas teses lá, que iam contra ali aquilo que a igreja romana estava fazendo, crenças e algumas práticas da época. Lutero então, ele com isso, até então era padre, ele foi julgado, foi excomungado. Na verdade, ele estava ali como padre, era uma referência ali, despertado pelo Espírito, ele coloca essas teses lá e ele então é excomungado. Nessa época, então, ele faz muitas coisas, entre elas, ele traduz a Bíblia para o alemão. Até então, naquela época, o povo não tinha acesso às Escrituras. Lutero, então, ele traduz a Bíblia para o idioma ali daquele povo e dá acesso àquelas pessoas às Escrituras, que era só o clero que tinha acesso àquela época. Então o povo começa a ter acesso às Escrituras, esse movimento de Lutero começa a se expande por quase toda a Europa naquela época, e com o passar do tempo, com esse movimento se expandindo, surge um outro movimento chamado Contra-Reforma. Esse movimento foi contra aquilo que se iniciou com Lutero e se expandiu por toda a Europa. E aí, com esse movimento, os reformadores, ou os herdeiros ali da reforma, elaboram credos, elaboram ali confissões, combatendo essa contra-reforma e afirmando aquilo que ele acreditava, e também eles elaboram isso tudo para sintetizar aquilo que eles acreditavam, aquilo que era da reforma. E aí nós conhecemos essa síntese, esse resumo como 5 solas, aquilo que nós estamos estudando aqui nos pequenos grupos, Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e glória somente a Deus. Você que frequenta o GC aí já deve ter, o Vitor também, no GC dele também falou, nós, no GC de Jovens também estamos falando sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre sola fide, ou somente a fé. Nós já estudamos aqui no GC de Jovens somente as Escrituras, nós aprendemos aqui que a Escritura é a base e a fonte de toda a nossa convicção cristã. Nós aprendemos aqui, falando sobre somente as Escrituras, que não existe autoridade equivalente ou superior às Escrituras Sagradas. Ela é suficiente para nós. Nós aprendemos aqui que nenhum autor humano, nem qualquer experiência religiosa é superior àquela revelada por Deus, dada por Deus nas Escrituras. Nós aprendemos também somente a graça, e falamos aqui no GC de Jovens que não existe mérito humano para a salvação.
né? Nós não somos salvos por méritos, nós não fomos alcançados por Deus por alguma coisa que a gente fez, por alguma obra, nós fomos alcançados por Deus pela graça de Deus. Nós fomos alcançados por Deus por esse favor imerecido, que é o fundamento da nossa salvação, a graça do Senhor. É pela graça do Senhor que nós somos salvos. E a atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que leva a pessoa a Cristo, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que uma pessoa nasce de novo. É pela graça de Deus que uma pessoa tem um coração transformado, que ela é liberta ali da escravidão do pecado. Isso o ser humano não consegue produzir. É somente uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus que é capaz de transformar essa pessoa, de salvar essa pessoa. Nós vimos aqui no GC de Jovens, quando nós falamos sobre a graça de Deus. Nós também falamos aqui sobre Cristo, né? Só dos Cristos aqui, ou somente Cristo. Nós aprendemos que nós somos salvos pela mediação de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro mediador, né? Quando Paulo foi escrever a Timóteo, ele disse que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Paulo também, falando aos Romanos até, no capítulo 5, ele fala: justificados, pois, temos paz com Deus por meio de você, ser humano. É isso que ele fala? Lógico que não. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós somos reconciliados por Deus por meio de Jesus. E nós aprendemos isso aqui quando nós falamos sobre só os Cristos, né, ou somente a Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Sobre a fé. E nós vamos entender que nós somos justificados somente pela fé. Pela fé. E para falar desse tema, eu queria que você abrisse comigo aí, Romanos mesmo, capítulo 3, lá no versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Nós já aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele dividiu. E mais tarde, né, nós dividimos por capítulos. Mas nós entendemos ali que o apóstolo Paulo, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar da perdição de todos os homens. Depois do capítulo 3 ao capítulo 5, uma vez que esses homens estão perdidos, o apóstolo Paulo vai ensinar como esses homens podem ser perdoados, como esses homens podem ser justificados. Do capítulo 6 ao capítulo 8 dessa carta, o apóstolo Paulo vai nos explicar e nos ensinar, uma vez que esses homens foram alcançados pelo Senhor, foram resgatados pelo Senhor, do capítulo 6 ao capítulo 8, como esses homens, essas pessoas devem viver. O capítulo 9 ao capítulo 11, nós já aprendemos aqui, nós ficamos uns 7 meses, mais ou menos, estudando a carta que Paulo escreveu aos Romanos, e nós aprendemos do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo ensinando a essa igreja sobre o papel da nação de Israel para a redenção, na redenção, na verdade, o papel e o lugar da nação de Israel na redenção. E a partir do capítulo 2 dessa mesma carta, nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre as relações dentro da igreja, como que o irmão deve relacionar com o outro. Na verdade, ele vai falar do relacionamento entre o judeu que foi convertido e o gentil convertido, como que deve ser essa relação. Ele vai falar que nós devemos amar com amor sincero, sem hipocrisia, ele nos ensina. Agora a parte que nos importa hoje é aí no capítulo 3, que vai falar da nossa salvação, da nossa justificação. E aí no versículo 19, ele vai falar do propósito do mandamento do Senhor, do propósito da lei do Senhor. Se nós não somos salvos pela guarda da lei, para que serve a lei? E aí no versículo 9, ele vai nos dizer: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Primeiro, para que toda boca se cale. Lei aqui são os mandamentos do Senhor. Pensa nos 10 mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor foi dado, primeiro, para que toda a boca se cale. Ou seja, ao olharmos para os mandamentos do Senhor, ao olharmos para a lei do Senhor, nós vemos a nossa incapacidade de obedecê-la. Quando olhamos para a lei do Senhor, nós percebemos quão falho e imperfeito nós somos. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, a gente fala: é incapaz de eu conseguir cumprir essa lei. Por isso que o mandamento, a lei do Senhor é dado para que a gente não se orgulhe,
para que não suba nenhuma vaidade em nosso coração, tira toda a arrogância do nosso coração. Por quê? Porque nós olhamos para a lei e nos calamos. O que nós iremos fazer diante do mandamento de Deus, uma vez que nós não conseguimos cumprir? Então, o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor foi dada para que se cale toda a boca. Primeiro. Segundo, continuação do versículo. E todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A continuação do versículo 19. Então, qual que é o propósito da lei? Para que toda a boca se cale. E para o quê? Para que todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, a lei torna todo mundo culpado. A lei é esse referencial. Para isso que ela foi dada. Para nos conscientizar do pecado, do quão pecador nós somos. Porque onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há pecado. E se a lei é dada, e o propósito dela é caracterizar a culpa, a lei nos mostra quão culpado nós somos. Quão falho nós somos. Nós olhamos para a lei de Deus e falamos assim, olha, eu não consegui cumprir. Eu não consigo andar conforme os mandamentos do Senhor. E às vezes você pode olhar e pensar assim, olha, mas eu nunca matei ninguém. Mas eu nunca roubei ninguém. Às vezes você pode olhar para o mandamento do Senhor e falar assim, olha, mas eu nunca adulterei. Mas eu nunca assassinei, nunca matei ninguém. Mas aí Jesus vai interpretar a lei. Vai interpretar essa lei. Interpretando essa lei, ele vai dizer que não somente isso. Ele vai dizer que, por exemplo, você ouviu o que foi dito, não matarás. Mas eu digo que se alguém sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus interpreta essa lei, não matarás, dessa forma. Às vezes você pensa, olha, eu nunca matei ninguém, mas se você matou uma pessoa dentro do seu coração, você está sujeito ao mesmo julgamento daquela pessoa que atingiu e matou fisicamente a outra pessoa. Olha só que forte, meus irmãos. Consequências aqui a gente pode discutir, mas tanto essa pessoa que matou alguém fisicamente, quanto outra que matou a outra pessoa no coração, precisa se arrepender, está morto em seu delito e em seu pecado, está sujeito ao mesmo julgamento. Então, a lei foi dada para nos conscientizar do quão pecador nós somos e da necessidade de um Salvador que nós temos. E aí, o apóstolo Paulo continua nos explicando. Portanto, versículo 20. Uma vez que a lei foi dada para trazer conhecimento do nosso pecado, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, porque nós já sabemos o propósito da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, ou seja, a lei não foi dada para nos salvar. Às vezes a gente olha para a lei e fala assim, olha, eu vou andar conforme os mandamentos do Senhor para ser salvo, mas a lei não foi dada para isso. A lei foi dada para nos conscientizar do pecado. E para olharmos para a lei e falar, olha, sou incapaz de cumpri-la. É isso que fala no versículo 20. Mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, ninguém vai será salvo, fazendo obras exigidas pela lei, porque ela não foi dada por esse propósito. Ninguém será salvo aqui obedecendo os mandamentos, porque não foi esse o objetivo que Deus colocou os mandamentos aqui para nós. Foi para nos conscientizar do pecado. E para a gente ter consciência que nós precisamos e necessitamos de um Salvador. A gente vai entender isso mais para frente. A lei tem esse propósito. É igual um exame mais ou menos de raio-x. Quando você vai lá, uma chapa de raio-x, o propósito da chapa não é te curar. Na verdade, quando você vai tirar uma chapa lá, quem já tirou chapa aqui? Todo mundo já, né? Você é para se conscientizar. Você fala assim, eu tirei chapa, olha, eu estou com determinada coisa aqui no meu corpo. Tem algo errado aqui no meu corpo. A chapa serve para isso. Assim é a lei. A chapa é essa lei que serve para nos conscientizar do pecado. É isso. Esse é o propósito da lei. A lei não salva, mas nos dá plena consciência do quão pecador nós somos. Então, se eu sou pecador, como eu posso ser justo? Como que eu posso ser justificado?
Se a lei nos salva, aí o versículo 21 vai nos ensinar que o próprio Deus nos justifica. Versículo 21. Mas agora, o apóstolo Paulo está falando naquele tempo, mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, mas agora com a ressurreição do Senhor Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a obra de Cristo na cruz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, ou seja, sem qualquer obrigação exigida por Deus. Deus mesmo providenciou aí para que sua justiça fosse feita. O versículo fala, ele manifestou uma justiça que provém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, ou seja, sem obrigação de obedecer à lei, sem nenhuma exigência à lei, provém de Deus, ou seja, não é por aquilo que você faça. Se manifestou uma justiça que veio do Senhor, veio de Deus, da qual testemunham a lei e os profetas, ou seja, desde o Antigo Testamento, os profetas eram perdoados não pela guarda da lei, era porque o animal tinha que ser sacrificado, era por um sacrifício de animal, por um sangue derramado de animal que já simbolizava, apontava para o sangue de Jesus que seria derramado e que tiraria o pecado do mundo. Mas não de todas as pessoas, o versículo fala, da lei dos profetas. Aí vai falar, né? E a justiça é dada mediante a fé. Versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Para todos os que creem. Então, essa obra de Jesus, a justificação, é para todos os que creem. É para todos os que creem. E todos que creem, para todos os que creem, o versículo fala aí que não há distinção. Olha aí, ó. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pela fé em Jesus Cristo, que nós somos justificados. E não há distinção. Pela fé em Jesus Cristo, que nós somos perdoados. E sem distinção. Sem distinção. Fomos justificados. Justificados, pois, temos paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Justificados. Esse termo justificados aqui, a gente já falou muito sobre isso. Paulo, ele pega, é como se fosse um tribunal, em termo jurídico. É como se Deus, e ele é de fato esse justo juiz, estivesse num tribunal ali. E nós estamos ali no banco dos réus. E estamos ali e somos criminosos. Mas por que nós somos criminosos? Porque nós cometemos crimes. No tribunal de Deus, os pecados são como crimes, infração da lei. Então, Deus, esse justo juiz, que tem a obrigação de quê? De punir aquele que faz mal. Esse juiz que tem a obrigação de ser justo e dar uma sentença. E nós somos culpados. Por quê? Porque nós pecamos. Pastor Martins já fez um exercício aqui, né, pegou um para Cristo aqui e falou, quantos anos você tem? Aí somou lá, não sei quantos pecados comete por dia, por ano. Essa é a nossa ficha criminal. E Deus, esse justo juiz, tem a função como justo de nos condenar. Ser justificado significa que nessa hora, ao invés de Deus nos condenar, Ele nos perdoa. Ao invés de Deus nos condenar, Ele nos dá uma sentença favorável, nos liberta, nos livra, nos declara legalmente justos diante de Deus. Isso que é ser justificado. E Ele faz isso. E com isso, a culpa que nós tínhamos é tirada. A dívida que nós tínhamos, ela é paga. E nós somos livres, somos libertos e somos salvos. Somos salvos. Justificados. Isso que significa. Só que Deus é justo. E alguém tem que pagar. E nós entendemos aquilo que João Batista ele fala quando aponta Jesus e vê, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Éramos nós que éramos para ter pago essa dívida. Jesus tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida. A nossa dívida. É isso que aconteceu. Mas como que isso aconteceu? Aí, na cruz, Jesus na cruz, nós sabemos que de um lado nós temos o homem. O homem ele é corrupto. O homem ele é pecador. O homem ele é transgressor.
E Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é moralmente perfeito, é santo, é justo. De um lado, nós temos um homem que é pecador, transgressor, caído, merece ser condenado, e Jesus, puro, santo, justo. Na cruz, o nosso pecado é imputado em Jesus. Os nossos pecados são lançados em Jesus. Em contrapartida, o mérito de Jesus ter cumprido toda a lei, porque ele é santo, ele é justo, é colocado e imputado em nós. E nós, assim, somos justificados. A justiça de Cristo naquela cruz é imputada em nós, e nós somos o que? Livres. Nós somos salvos. Naquela cruz, Jesus assume o nosso lugar. E sabe quando eu falei que Deus ele tinha que despejar a sua ira? Despeja no seu Filho naquela cruz. Toda a sua ira, e seu Filho morre em nosso lugar. Derrama o seu sangue em nosso favor. Nós, quando cremos nisso, somos salvos. E nós, quando cremos nisso, nós somos justificados. É isso que acontece. Assim somos salvos. Assim fomos resgatados. Assim fomos transformados. Assim nascemos de novo e herdamos a vida eterna. Porque Jesus pagou. Jesus pagou. Versículo 23. Por quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas necessitam crer na obra de Cristo. Todas as pessoas, para serem salvas, necessitam passar por Jesus. Passar por Jesus. A salvação é pela fé. Pela fé em quê? Em Jesus. Como único e suficiente Salvador da nossa vida. E isso nos nivela. Nós não somos nivelados pelos méritos, pelo nosso valor. Somos nivelados de uma forma. De qual forma? Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e necessitamos, carecemos da graça do Senhor. Se não for por Jesus, você pode ter o mérito que for aqui na terra, será condenado. Mas pela cruz de Cristo fomos resgatados e libertos e salvos pela cruz de Cristo. Não é por mérito, não são pelas obras, é pela graça de Deus, pela graça de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa justificação, nós não demos ou fazemos nada para que Deus pudesse nos dar, para que Deus pudesse nos justificar. O versículo fala aí, sendo justificados, qual que é o valor aí? Gratuitamente pela sua graça. Pela sua graça. Foi Deus quem planejou. Foi Deus quem teve e tomou a iniciativa. Foi Deus que providenciou os meios, mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Foi Deus que nos resgatou. Foi Deus que nos convenceu por meio do Espírito Santo. Foi Deus que nos batizou na igreja, no corpo de Cristo. Foi Deus que cancelou a nossa dívida e foi Deus que nos levou para a eternidade. Queremos desfrutar daqui a pouquinho. Ou seja, gratuitamente, pela graça de Deus, não temos méritos. Gratuitamente fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Mais uma vez, Paulo falando aí que nós somos alcançados por Deus pela fé em Jesus. Que nós somos alcançados por Deus aí no sangue dele derramado naquela cruz. Não é por nada além disso e não precisa nada mais do que isso. Por quê? Porque Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Continuação do versículo. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muitas pessoas pecaram antes de Jesus vir. E não quer dizer que Deus ele fez vista grossa, que quando esse texto fala que em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, quer dizer que
Ele não quer dizer que ele fez vista grossa, mas quer dizer que ele não desistiu da humanidade, mesmo a humanidade pecando, mesmo a humanidade errando, ele já tinha um plano elaborado da eternidade, que enviaria o seu Filho para nos salvar e nos resgatar. Nos salvar e nos resgatar. Continuação do versículo. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, ou seja, Deus ele é justo, e continuou sendo justo em toda a história. Justo por quê? Porque o pecado foi castigado em Jesus, mas foi castigado. Como eu falei, alguém tinha que pagar, Jesus pagou. Então Deus ele continuou sendo justo, nos libertando, sim, mas alguém pagando, Jesus. Ele continuou sendo justo, e a continuação do versículo, e justificador. Por quê? Jesus castiga o pecado, mas também Jesus, ele nos livra da condenação eterna. Ele nos justifica, porque a justiça de Cristo foi aplicada no pecador, naquela cruz. Isso que aconteceu naquela cruz. Isso que nós chamamos de dupla imputação. Essa troca. Na cruz, os nossos pecados são lançados em Jesus. E o mérito, a justiça de Cristo, é imputado no pecador. E o pecador, então, ele é salvo. Ele é salvo. Ele é resgatado. E ele, então, ele herda a vida eterna. Teve mérito? Não. Deus planejou tudo, meus irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus já providenciou tudo. Já fez tudo. Mas para quem? Continuação do versículo. Daquele que tem fé. Ou seja, somente pela fé. Sola fide. Somente pela fé. Isso aqui não foi criado por Lutero. Isso aqui não foi criado por nenhum reformador. Isso aqui não foi criado por nenhum protestante. Eles só redescobriram aquilo que na Idade Média ficou apagado. Aquilo que na Idade Média ficou distorcido. Eles só redescobriram que era dessa maneira que Deus justificava o pecador. Na Idade Média, eles eram justificados pelas obras. Eles eram justificados pela igreja. Eles eram justificados pela liturgia. Eram justificados pela religião. Mas nós somos justificados mediante a fé. Mediante a fé. Somente a fé. E é isso que a Reforma resgatou e que Lutero redescobriu lendo Romanos 1, versículo 17. Que o justo, ele viverá pela fé. Viverá pela fé. Viverá pela fé. Somos justos e justificados pela fé. Aí Paulo conclui dizendo, 27. Onde está então o motivo da vanglória? Nós entendemos aqui que não existe mérito da salvação. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. É o que nós estamos aprendendo aqui desde o início. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente, olha aí, da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é Deus também dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Pela fé justificará todo aquele que nele crê. Somente pela fé. E por último aí, versículo 31, ele nos ensina algo importante. Ele fala aí, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Alguém pode ler isso tudo que o apóstolo Paulo expôs aqui? Que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que o ser humano não tem mérito, o ser humano não fez nada para que ele pudesse ser salvo e não precisa fazer nada. Alguém pode ler isso e falar assim, olha, então eu vou viver da maneira que eu quiser viver. Então eu vou viver fazendo todas as coisas, desfrutando, bebendo todas as taças dos prazeres desse mundo. Já que eu sou salvo pela graça mediante a fé, vou viver aí. De maneira nenhuma. Anulamos então a lei pela fé? Não.
confirmamos a lei, ou seja, aqueles que são alcançados pelo Senhor, desejam viver segundo os mandamentos do Senhor, mesmo que não consigam viver de forma plena, mesmo que não consigam cumprir todos os mandamentos do Senhor. Aquele que é alcançado pelo Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que um dia estava no lamaçal de pecado, Deus ressuscitou dos mortos, deu vida e deu em abundância. Essa pessoa não tem mais prazer na prática do pecado. E ele, pelo poder do Espírito Santo, deseja viver em obediência à lei, mesmo que não consiga, mesmo que falhe. Mas a disposição, a motivação é transformada para essa pessoa que foi encontrada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Foi alcançado pelo Senhor, as coisas velhas se passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Eu termino aqui com uma frase de Lutero que foi atribuída a ele. Ele falou o seguinte: a lei me leva a Cristo para a justificação, ou seja, eu olho para os mandamentos do Senhor e falo assim, olha, não consigo cumprir. Eu olho para os mandamentos do Senhor e falo assim, olha, é impossível, ainda mais interpretado por Jesus, é impossível, eu não consigo cumprir. O que a lei me faz então? Me leva para Cristo, eu confio em Cristo para ser justificados. Então, a lei me leva a Cristo para justificação e Cristo me leva para a lei, para santificação. Ou seja, sou alcançado por Cristo e agora eu desejo obedecer à lei, ser santificado. Santificação é isso, meus irmãos. Santificação é esse processo que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus nessa vida aqui. É aquilo que nos torna cada vez mais separados de uma prática pecaminosa e semelhantes a Jesus Cristo nessa vida. E nós sabemos que Jesus foi o único que cumpriu todos os mandamentos do Senhor. Então a lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos leva a lei para a santificação. Ou seja, o nosso desejo, uma vez que nascemos de novo, é andar querendo cumprir os mandamentos do Senhor. Iremos falhar? Iremos falhar. Iremos pecar? Iremos pecar. Mas há uma diferença. Não somos mais dominados pelo pecado, porque nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo de Deus. Pela fé somente. Pela fé somente. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos encontrado um dia. Obrigado, Senhor, por ter nos resgatado um dia. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós que tínhamos os nossos olhos vendados. Andávamos sendo escravizados pelo pecado. Um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos resgatou. Um dia o Senhor nos fez nascer de novo e nascemos de novo. Hoje experimentamos de uma vida e que ela é abundante. Nos ajuda, Pai, a continuar assim como um dia recebemos o Senhor pela fé e pela graça, permanecer confiando no Senhor, andando confiantes no Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, a sempre ter um coração grato e saber e ter certeza que estamos aqui não por mérito algum, não porque temos algum valor, mas porque o Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e hoje desfrutamos dessa vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus, amém.